Oi, gente, eu sou a Agatha Soares e eu vou falar um pouco da manifestação dos motoboys de aplicativos para vocês. Bom, os objetivos são conhecer essa manifestação, entender como o modelo socioeconômico dialoga com as leis trabalhistas, as relações, conhecer a história e contextos das leis trabalhistas e ser capaz de estabelecer paralelos com outros movimentos dos trabalhadores, beleza? Então, vamos falar um pouco sobre a manifestação de motoboys de aplicativos. Ela aconteceu no dia 1º de julho, reuniu cerca de, desse ano, né, de 2020, reuniu cerca de 1.000 motoboys vinculados ou não a sindicatos, tem suas reivindicações particulares, não houve tumultos ou confrontos e também durou cerca de 7 horas. Além disso, também teve apoio popular por meio da hashtag Break dos Apps, em que houve manifestação nas redes sociais para que não houvesse consumo de produtos ou alimentos que eram entregados por esses motoboys. E quais eram as reivindicações desse grupo? Bom, equipamentos de segurança, como máscaras e álcool em gel, que é o mínimo, né? Seguros em caso de Covid ou acidentes, para que o que acontece é que se um motoboy ele é contaminado ou infectado durante o trabalho, ele fica afastado. Mas a sua renda, ela diminui, porque ela depende do fluxo de trabalho do entregador. Então, o que acontece? Eles reivindicam que haja um seguro em caso de Covid ou acidentes para os trabalhadores, para os motoboys. Além disso, eles reivindicam também que não haja bloqueios injustificados. O que é esse bloqueio? É quando um trabalhador, um entregador, ele é bloqueado do aplicativo, ele não pode mais trabalhar para o aplicativo sem que haja uma justificativa. Por que houve esse bloqueio? Eles reivindicam que não haja mais esse tipo de bloqueio e também reivindicam o aumento das tarifas mínimas, para que elas possam acompanhar os custos que eles têm com as entregas. O que acontece? Essas tarifas mínimas, elas são dependentes da oferta, da procura, dos algoritmos dos aplicativos, então elas flutuam. E elas muitas vezes podem flutuam e não cobrem os gastos com as entregas que os motoboys têm. Então eles reivindicam que essas tarifas mínimas, essas tarifas fixas aumentem. Uma das frases marcantes de um dos manifestantes era que sabem que a oferta de entregadores é grande e nos tratam como descartáveis. Bom, agora pensando um pouco em modelos econômicos, vamos lá voltar no século XVIII para falar um pouco sobre liberalismo, que era o modelo político-econômico do iluminismo, né, do século das luzes. E o que ele criticava? O liberalismo, ele criticava o mercantilismo, que era a política econômica do absolutismo. Então, se o iluminismo critica o absolutismo, o liberalismo critica o mercantilismo, que se baseava no protecionismo, no Estado intervindo na economia, no bulionismo, que era a valorização de metais preciosos, e na balança comercial favorável. E o que o liberalismo prega? Ele foi idealizado principalmente por Adam Smith, e ele prega principalmente que não haja intervenção na economia do Estado na economia, que a economia ela tem uma mão invisível que vai regulá-la, não precisa de um Estado intervindo, defende a lei da procura e da oferta e da procura, e que não haja protecionismo e não haja medidas mercantilistas, tudo bem? E ele durou mais ou menos até 1930, quando teve a crise do petróleo. A crise do petróleo não, perdão, a crise de 1920, o crash da bolsa. E aí, outro modelo político-econômico surgiu e tomou força, que foi o keynesianismo, que é o estado do bem-estar social, o estado forte, presente, que incentivava a intervenção estatal na economia, que acreditava que deveria existir um equilíbrio entre a demanda e a produção. E ele durou mais ou menos até 1970, ali com a crise do petróleo, agora sim. E aí, quando esse modelo político-econômico faliu, outro ressurgiu, que foi o neoliberalismo. E qual é a grande diferença entre o neoliberalismo e o liberalismo? O neoliberalismo ele surgiu em um contexto político-histórico diferente do liberalismo, mas ele traz os mesmos princípios, né? De Estado mínimo, de privatização de estatais que foram criadas durante o keynesianismo, de afrouxamento das leis trabalhistas, né? Principalmente com a terceirização e cada vez menos respeito às leis trabalhistas e instituição delas, a garantia das liberdades individuais, etc. Então, ele defende muito a desregulamentação econômica, né? Essa autorregulação que o mercado vai criar. Se autorregula. Então, como que essa frase, essa tão emblemática fala do manifestante, ela assim, dialoga com esse modelo socioeconômico? Bom,
Aqui a gente pode ver muito da desregulamentação das condições trabalhistas, né? Esses trabalhadores não têm carteira assinada, eles não são plausíveis das CLTs, eles não têm nenhum suporte, então, nenhuma segurança. Então, eles são vítimas, né, dessa desregulamentação das condições trabalhistas e também são vítimas da lei da oferta e da procura. Quando se aumenta o número de entregadores, por causa principalmente do grande número de desemprego que veio junto com a pandemia e com essa crise atual, houve grande aumento da oferta. Com a grande oferta, os aplicativos pagam o valor que eles quiserem, entendem? Então, eles podem diminuir os salários, porque se você não aceita, tem quem vai aceitar. Então, é assim que o modelo econômico se relaciona com as leis trabalhistas, tudo bem? E aí, pensando um pouco nessa CLT, na consolidação das leis trabalhistas. O objetivo principal dela é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, então ela é bem esmiuçada, ela é extremamente especificada, ela regulamenta o que é hora extra, regulamenta o que é descanso, o que é férias, regulamenta também que mulheres e homens devem ganhar o mesmo salário se fazem a mesma função, e etc. Ela foi criada durante o governo do Getúlio Vargas, no Estado Novo, então ela foi criada em 1943, no dia 1º de maio, e o que acontece? Ela é o resultado de uma grande força trabalhista que veio surgindo depois da Revolução dos anos 30, que é quando Vargas começou a ascender ao governo. E o que acontece? Mas os movimentos sociais trabalhistas, eles sempre existiram, desde a abolição da escravidão, principalmente, os movimentos trabalhistas existiram e lutaram pelo seu direito, tá? Pela justiça trabalhista. Agora, pensando em paralelos históricos, com quais grandes greves e manifestações a gente pode fazer um paralelo? Tem a greve geral de 1917, que foi a primeira greve geral do Brasil, e ela foi durante a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu para que houvesse greve, né? A gente sempre pode pensar em salários não condizentes com a realidade, com a inflação, com as condições de vida e condições insalubres de trabalho. Só que essa tem uma particularidade, ela aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil exportou muito alimento para a Tríplice Entente. E, com isso, a oferta de alimentos no Brasil reduziu. Então, pensando no liberalismo, nessa lei da oferta e da procura, se há a menor oferta, eu posso comprar o valor que me for interessante para aquele produto, já que eu tenho e poucas pessoas têm para vender. Então, com a diminuição da oferta de alimentos, houve o encarecimento dos alimentos e dos custos de vida, sem que houvesse um aumento equiparável do salário. Então, essa foi a principal motivação dos trabalhadores, que eles reivindicavam, além do aumento salarial, jornada de 8 horas de trabalho, semana inglesa, sem punição para os trabalhadores que participaram da greve, abolição do trabalho de menores de 14 anos, dentre várias outras reivindicações, mas essas foram as principais, durou cerca de 30 dias e foi impressionante. Além disso, também teve a greve dos metalúrgicos do ABC, que foram, na verdade, um conjunto de greves sucessivas, e uma das principais foram a de 1978, que aconteceu em São Bernardo do Campo, e 2.000 trabalhadores pararam, cruzaram os braços para reivindicar um aumento salarial. Outra muito importante foi a de 1980, que durou 41 dias e foi uma das primeiras, assim, dos primeiros marcos da manifestação de massa contra o regime militar que ocorria na época, né? E também teve grande participação sindical. O Lula participou dessa greve, né? O Sindicato dos Trabalhadores. Foi nessa época que o PT ganhou muita força. E basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada. Meu nome é Agatha Soares. Então, se quiserem me procurar no Facebook, no e-mail, eu tô aqui para isso.